viver com abundância é nós termos além do necessário, é nós termos além daquilo que nós precisamos. Você precisa de um único sapato, mas você tem dois. Você precisa de uma única camisa, mas você tem duas. Você usa duas camisas ao mesmo tempo? Não. Você usa dois sapatos ao mesmo tempo? Não. Você usa duas calças ao mesmo tempo? Pastor, se estiver muito frio, eu uso uma leg por baixo e uma calça jeans, aí eu uso duas. Mas normalmente nós precisamos o que para sobreviver? Precisamos um café da manhã, um pãozinho com manteiga, precisamos o almoço, o arroz e feijão, precisamos um café da tarde e uma janta, precisamos só dos alimentos básicos. Mas aí nós comemos chocolate, comemos sobremesa, comemos lasanha, comemos churrasco, comemos feijoada, nós comemos muito mais além, e aí nós temos uma vida abundante, e nós não percebemos todos os dias que nós temos uma vida abundante. Aí chega o final de semana, no sábado você pede aquela pizza abençoada, e nós não precisamos de pizza para sermos sustentados, para viver a vida, nós só precisamos do básico. Mas quando a gente tem além daquilo que é o básico, nós já somos pessoas abundantes, e ficamos esperando algo do que? Do céu. Nós precisamos compreender o que Deus fala. Ele disse: olha, eu darei vida abundante. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida abundante. Jesus já nos deu vida abundante. Nós ficamos com dificuldade de sermos pessoas agradecidas, ficamos com dificuldade de ser pessoas gratas a Ele. Então era para nós chegarmos todas as vezes no culto e dizer: Deus, muito obrigado porque o Senhor já me deu abundância, o Senhor já me deu abundância de tudo quanto eu precisava. Porque olha só, nós não precisávamos de carro, mas temos carro, não precisávamos de celular, mas temos celular, temos internet, temos computador em casa. Olha só, nós temos, e aí você troca por um, troca por outro, você e eu já temos vida abundante. O que Ele está esperando lá do alto é somente olhar: será que eles vão reconhecer que nos mínimos detalhes eles já têm uma vida abundante, eu já tenho os abençoado, e eles são mais do que vencedores? Ou será que eles estão querendo o quê? Eles estão querendo que venham anjos, venham querubim, venham serafins para entender? Não, eu uso os profetas que estão na minha casa para poder explicar para eles, homens e mulheres, para explicar para eles que eu já os abençoei, que eles já são muito mais do que eles imaginam, que eles têm muito mais do que eles pensam. Mas além disso, do que nós acabamos de ouvir, que nós já temos, livro de 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9, Paulo vai dizendo aos Coríntios o seguinte: aquilo que o olho não viu, aquilo que o coração não chegou, aquilo que os ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para todo aquele que lhe ama. Deus tem coisas preparadas para nós, Deus tem coisas preparadas para você, Deus tem coisas preparadas para você e para mim. Então não vamos mais entrarmos na casa de Deus e pensarmos, porque o salmista Davi, ele disse em um dos seus cânticos: eu fui jovem, cresci, cheguei à idade madura, mas eu nunca vi um justo ser desamparado e mendigar o pão de cada dia. Mendigar é ficar pedindo, não é passar dificuldade. Mendigar é ficar pedindo, implorando para ter alguma coisa. Ele diz: eu nunca vi o justo ser desamparado e nem mendigar. E quem é o justo, pastor? Justo é aquele que é o santo, aquele que é o melhor de todos. Não, justo é aquele que já entregou a sua vida para Jesus. Justo e ímpio: ímpio é aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas justo é aquele que já reconheceu Jesus, o Yeshua HaMashiach, como Senhor e Salvador da sua vida. Todo aquele que já reconheceu a Jesus como Senhor da sua vida e já entregou a sua vida a Ele, então ele é justo. Malaquias capítulo 3 vai dizendo: então vereis a diferença entre os justos e o ímpio. Entre o justo e o ímpio. Deus, Ele habita na congregação do justo. Salmo de número 1 vai dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, conselho daqueles que não têm Deus, não têm temor de Deus, aqueles que não entregaram a sua vida a Deus. Nunca ande no conselho de quem ainda não tem Cristo, porque os seus valores e o seu conceito, a sua palavra, a sua orientação nunca vai ser de princípios bíblicos, mas vão ser princípios de filosofias humanas.
E nós não podemos viver debaixo de filosofias humanas, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem do céu, toda palavra que vem de Deus. Eu estou sentindo algo diferente aqui nessa noite. Então nós somos justos, que fomos justificados na cruz do Calvário. Somos uma geração eleita, uma geração que Deus colocou para que nós pudéssemos ser salvos. Salvo do que, pastor? Salvo da ira futura, salvo da tribulação, salvo da perdição. Somos pessoas salvas. Mas a nossa esperança não está somente nesse mundo, a nossa esperança não está somente nessa terra, porque o apóstolo Paulo diz: miserável é o homem que esperar de Deus somente nesse mundo, nesse tempo, nesse século presente. É o mais miserável de todos. Se a nossa esperança e a nossa expectativa estiver somente nessa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis, pobres que existe. A nossa esperança, ela não pode estar baseada somente nessa vida terrena. A nossa esperança, ela deve estar baseada no tempo vindouro, na eternidade. É na eternidade que está a nossa conquista. A igreja, ela tem que ter essa mentalidade. Nós vivemos, enquanto estivermos aqui, temos uma vida abundante, lutamos porque Cristo está nos abençoando. Ele venceu o mundo e nós também venceremos, porque Ele venceu e nós o venceremos também. Está vendo esse irmão que está do teu lado, essa irmã que está do teu lado, também vai vencer, porque Jesus venceu. Mas nós não podemos ficar com os nossos olhos somente fitados nesse mundo. Há uma eternidade, há uma dimensão que vai muito mais além daquilo que nós nunca vimos, nunca ouvimos, nunca sentimos. Há uma eternidade que nos aguarda, há uma eternidade chamada Nova Jerusalém, que vai nos aguardar. O salmista vai dizendo em seu cântico, dizendo que até os 70 anos é cansaço e fadiga, e depois disso nós aguardamos a vinda do Senhor. Nós podemos chegar aqui aos 100 anos, 120, 130, 140, 200 anos, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, essa carne vai deixar e vai virar pó. Salomão vai dizendo em Eclesiastes que o nosso corpo voltará para o pó, ele é pó e voltará para o pó, e o Espírito que está em nós retornará para Deus. Então a nossa morada, a nossa eternidade não é aqui. Nós somos pessoas transitórias, nós somos transeuntes, nós somos forasteiros, nós somos apenas inquilinos que estamos morando de favor aqui nessa terra que Deus nos colocou, mas mais cedo ou mais tarde nós iremos morar na eternidade com Ele. Eu não sei se você já sentiu algo diferente para poder ir para o céu e poder ir na eternidade. Alguém aqui já foi para o céu? Não. E por que nós nos reunimos tanto e nós queremos ir para lá? Porque existe algo muito inconsciente, existe algo muito que é espiritual, porque o nosso espírito veio de lá. Então quem de nós não temos saudade quando nós falamos de céu, falamos de eternidade? Por que o homem é atraído para a questão oculta? Por que o homem é atraído para o lado espiritual? Nós nunca fomos para lá, nós só apenas lemos como é lá, mas quando nós estamos adorando e quando nós estamos falando, o seu coração, pelo menos o meu coração bate muito forte, o meu coração acelera, eu fico alegre, porque lá é a nossa esperança, lá é a nossa morada. E aí eu fico observando tudo isso. Por que eu sinto tudo isso? Por que algumas outras pessoas sentem tudo isso? Porque o nosso espírito veio de lá, e ele tem saudade de lá, aleluia, de retornar para lá. Que nós possamos ter esse entendimento e possamos viver bem. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Capítulo 17. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 58.
capítulo 17, verso 58. Quem achou, diga amém. Diz assim: e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? De quem você é filho, meu jovem? Abra sua Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 27. Mateus 11, 27. Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, amado eterno Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que através desta palavra nessa noite o Senhor fale com a tua igreja, fale conosco. E que através desta palavra nós possamos sair daqui diferentes, impactados, transformados, modificados. E não sermos mais os mesmos, mas sermos pessoas melhores. Então, Pai, eu te apresento esta palavra, apresento a minha vida. Repreendo tudo aquilo que não provém de Ti. E peço a Tua graça, sabedoria e revelação dos céus. No nome de Jesus. Amém. 1 Samuel fala a história de um menino chamado Davi. Davi, como é ao conhecimento da maioria, de 99,9% sobre a história de Davi e Golias, que Davi vence Golias, um menino pequeno, 17 anos, um menino que tinha tudo para dar errado e deu certo, um menino que nasceu de um relacionamento extraconjugal, um menino que era rejeitado pelos irmãos, um menino que não sentava à mesa com ninguém. Samuel vai na casa de Jessé para ungir alguém lá da casa de Jessé, mas quando chega lá, Jessé apresenta Abinadab, Eliabe, vai apresentando todos os filhos, menos Davi, porque Davi está no campo, Davi não se assenta, e Samuel vai dizer: olha, acabaram seus filhos? Não, tem mais um que está lá no pasto. Ele não se assentava, ele era rejeitado, ele estava longe, distante. Davi nasceu, não tinha sua mãe por perto, mas foi morar com o pai. A sua aparência era diferente, ele era ruivo. Então Davi tinha tudo para dar errado. Nasceu com todas as possibilidades de não funcionar. Mas isso numa visão e numa ótica humana. Mas na visão e na ótica divina, ele nasceu para dar certo. Ele nasceu para dar certo. Numa visão humana, parecia que ele tinha nascido na família errada, no tempo errado, de forma errada, de maneira errada, sobre o pecado, sobre o erro, sobre o prejuízo. Mas Deus, Ele reverteu toda a história. Deus fez toda a alteração. Na ótica divina, não existe nada que nasce para dar errado. Na ótica divina, tudo que nasce para dar certo. Na ótica divina, eu estou dizendo que tudo que nasce para dar certo. Na ótica divina, você nasceu para dar certo. Não importa a família, não importa o ambiente, não importa o socioeconômico, não importa a intelectualidade, não importa a região, não importa o espaço que você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo na ótica humana. Pode ser que você nasceu que dava tudo errado, toda a possibilidade de dar errado na ótica humana, mas na ótica divina você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Você foi origem do céu, você foi origem do Criador, do Eterno, do Poderoso, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, do Alfa e do Ômega. Você é alguém que foi gerado no coração do nosso Abba Pai, do nosso papaizinho. Então, ainda que alguém olhe para você, ainda que alguém observe pelas tuas características, pela forma ou qualquer coisa, ou quem sabe na tua vida você se questione, tem um ponto de interrogação dizendo: tudo está dando errado na minha vida, será? Por que tudo comigo?
Para de pensar assim. Na ótica de Deus, você nasceu para dar certo e vai dar certo, e já deu certo. Pastor, então por que tudo está dando errado? É porque a gente não sabe lidar. Pastor, mas tudo não está funcionando. É porque a gente muitas vezes não sabe lidar com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas se nós tivermos uma mentalidade renovada, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo de número 12, não vos conformeis com este mundo, mas renova a vossa mente, para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que ter uma mente renovada, para poder entender a boa, perfeita vontade de Deus. Então pare com essa mente que você nasceu e que está dando tudo errado. Olhe pelo lado, Deus está te dando maturidade, Deus está te dando crescimento. Olhe para as possibilidades. Esse menino Davi, ele faz um grande diferencial. Ele vence um grande gigante, ele vence um grande obstáculo da vida. E como é que ele vence? Eu quero só falar 4 coisas para entrar na mensagem. Daqui a pouco a gente prega. Mas Davi, somente 4 coisas fez ele vencer um gigante. Aprenda nessa noite. Você quer vencer as grandes dificuldades, a luta? Quer vencer? Primeira coisa que Davi fez para vencer, ele aproveitou a sua oportunidade. Ele aproveitou a sua oportunidade no vale de Elá. No momento que ele foi levar queijo, no momento que ele foi levar alimento para os seus irmãos, no momento que ele foi lá, ele aproveitou a oportunidade. Todo mundo estava com medo, todo mundo estava olhando diante de um gigante, já fazia 40 dias, e quando ele chega lá, ele vai falar: o que farão ao homem que ferir esse filisteu? Está lá no versículo 26 de 1 Samuel capítulo 17. O que vão fazer ao homem que ferir esse filisteu? A primeira coisa que ele faz, ele aproveita as oportunidades. O que era obstáculo para muita gente era oportunidade para ele vencer. O que era dificuldade, o que paralisava muita gente era oportunidade para ele poder modificar. Ei, para de reclamar, para de murmurar. Então veja que tudo aquilo que pode ser dificuldade na sua vida não é mais dificuldade, mas é oportunidade para mudar a situação e mudar toda a história e virar a página da vida e poder ser um novo tempo na sua história, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento. Entenda que todo obstáculo são oportunidades. Aproveite a oportunidade, vai para cima, luta, não paralisa, não fique parado. Aproveite as oportunidades da vida. Nem sempre nós teremos oportunidades na vida. Por isso que aquele cego, quando vai até Jesus e ele vai gritar, e ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, fica quieto. E ele diz: não, a única oportunidade, porque Jesus está indo agora, acabando os 3 anos e meio de Jesus aqui terreno. Jesus já era a última vez que ia passar por aquela região. Depois ele já estava a caminho do Calvário para poder ser crucificado. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não tinha problema psicológico. Ele era cego, mas não tinha problema neurológico. Ele era cego, mas ele tinha capacidade de conhecimento. Ele conhecia. E quando ele ouve o barulho que Jesus está passando, então ele grita. Era a oportunidade da vida dele. E a oportunidade, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita. Alguém manda ele calar a boca. Ele diz: não vou calar a boca, é a oportunidade, e eu vou aproveitar a oportunidade, porque essa oportunidade vai mudar a minha história. Irmão, não fique esperando a segunda chance, a segunda oportunidade. Se você tem uma oportunidade, clama, grita, chora. E hoje você tem uma oportunidade de estar aqui na casa do Pai Celestial e dizer: Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela olha para uma multidão, parecia que é um grande obstáculo, uma multidão, e ela sai depois de 12 anos que está com uma hemorragia, já perdendo toda a vida de gota em gota, e ela olha para aquela multidão e ela diz: é uma grande oportunidade, Jesus está passando. E aí ela fica olhando, não dá para ela ir de pé, não dá para ela ir por cima, não dá para ela ir para o lado, mas ela diz: dá para mim por baixo, dá para mim poder ir rastejando, dá para mim poder com os pés e com o rosto no chão, eu vou rastejando. Porque imagina, alguém que está debilitado e alguém que está anêmico, não tinha força física. Por que ela toca na orla de Jesus? Não é porque era o único lugar que estava passando, porque era o único momento que ela tinha a força de tocar, porque ela não tinha mais força nem de ficar em pé, ela não tinha mais força nem de poder afastar a multidão e falar alguma coisa. Eu não sei se você já ficou anêmico.
Teve uma vez que eu tive um problema de perda de sangue e eu fiquei com 40% de sangue. E aí eu fiquei muito fraco, não tinha muita força, aí fiquei fraco. E aí você não tem força para falar, não tem força para se movimentar. E ela já fazia 12 anos perdendo a vida de gota em gota. E aí ela teve uma oportunidade que Jesus estava passando, ela falou: eu vou, mas nem que for rastejando eu vou, nem que for poder abrir a porta eu vou rastejando, nem que for para atacar na orla das suas vestes eu vou. E ela tem a oportunidade e ela vai rastejando. Ah, irmão, se você tiver oportunidade para vir, venha. Se você tiver oportunidade para fazer, nem que tiver rastejando, nem que tiver podendo se esforçar, mas aproveita a oportunidade e faça, e venha, e glorifica. Ainda que você esteja cansado, mas tenha oportunidade, faça. E quando ela toca na orla do vestido, diz que Jesus, naquele momento, libera uma virtude. E quando libera a virtude, aquela mulher é curada instantaneamente. Quando você tem oportunidade, Deus pode liberar a virtude. E a virtude que Ele pode liberar, pode mudar a tua história. Você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser tocado, e você pode ser transformado. Oportunidade. Não olhe para frente como nenhuma dificuldade. Não olhe nenhum gigante como algo invencível, algo imbatível. Eu não sei qual é o teu gigante, eu não sei qual é o gigante que aparece na sua frente, porque cada um de nós temos uma percepção. O que pode ser gigante para mim pode não ser gigante para você. Cada um de nós temos um olhar, porque para todo aquele exército de Saul era um gigante, mas as palavras de Davi, ele não chama Golias de gigante. Todo o exército vai chamar: olha o gigante, tem quase 3 metros de altura, tem uma lança, tem tantas coisas, 55 quilos de roupagem, de ferramentas que ele está equipando. Olha o gigante. Mas quando Davi chega, Davi fala assim: quem é esse filisteu? Ele não olha, ele não chama aquilo lá de gigante. A pior coisa que tem é: olha o tamanho da minha luta, olha o tamanho da dificuldade, olha o tamanho, fica olhando e enxergando. O nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa. Maior é aquele que nós servimos, maior é aquele que está conosco do que qualquer coisa que está nesse mundo. Você lembra de Eliseu e o moço de Eliseu, quando Eliseu fica apavorado, e Eliseu diz: rapaz, para de pavor, mas nós estamos cercados por um exército enorme. Aí ele diz: eu vou orar, você vai abrir os olhos e vai ver algo diferente, você vai modificar o teu pensamento quando você enxergar. E Eliseu ora, e quando ele ora, o discípulo dele abre os olhos, e quando abre os olhos vê carros e cavalos e cavaleiros de fogo, e ele vai dizer: maior é aqueles que está conosco do que qualquer exército da Síria que está nos cercando. Será que nós temos que orar nessa noite para Deus abrir os seus olhos e mostrar que maior é o nosso Deus? Que o profeta Isaías diz que ele é tão grande, que ele está sentado no seu trono e a terra é estrado dos seus pés. Olha o que o profeta Isaías diz: que ele está sentado no seu trono e a terra é estrado dos seus pés. Você já viu aonde é o trono de Deus? Você já percebeu aonde é o trono de Deus? Aonde é o trono de Deus? Aonde que Deus mora? Aonde que Deus habita? Deus habita na eternidade. Paulo diz que foi até o 3º céu, e mesmo assim, chegando até o 3º céu, ele não chegou na eternidade. O primeiro céu é o visível, aquele que nós estamos olhando, é o céu azul, é o sol, é a lua que nós vemos. O segundo céu são as estrelas, que já são a galáxia que nós não vimos. As galáxias já precisam de uma ferramenta, já precisa de um observatório para enxergar. São as galáxias. O 3º céu, não existe nem ferramentas humanas para chegar lá, mas o apóstolo Paulo diz: eu não sei se foi da carne ou se foi no espírito, mas eu cheguei até o 3º céu e eu vi coisas inefáveis. Agora olha a dimensão e olha o tamanho. O homem chegou até a lua. O homem está tentando ir cada vez mais distante. Para ir para a lua leva um tempão e é uma grande dificuldade. Olha a distância que tem até a lua, olha a distância que tem até a galáxia. Ninguém foi até a galáxia, somente Paulo foi até o 3º céu. Isso não dá para medir, e se tivesse que medir, ia medir, não era com metro, não era com trena, não era com de quilômetro, mas toda a medição é uma medição de ano-luz. A medição, quando é muito distante, é medida por ano-luz. É uma medição que é uma comparação de ano-luz.
A distância é tão grande, e agora Deus está na eternidade, e o profeta Isaías vai dizendo que Deus está sentado no seu trono, na eternidade, e a terra é estrado dos seus pés. Dá para você imaginar o tamanho do nosso Deus? Dá para você imaginar o tamanho do Criador? Dá para você imaginar o tamanho de Jesus? Dá para você imaginar o tamanho do Deus que você serve? Então todas as coisas são pequenas, são diminutivas, todas as coisas são insignificantes para Ele. Então não enxergue nenhum problema como grande, porque grande é Ele, grande é Ele. Maior é Ele, maior é Ele. E Davi vê e aproveita a oportunidade. Segundo, Davi não permitiu que sua inexperiência o detesse. Davi tinha apenas 17 anos, mas ele não impediu que a sua inexperiência pudesse detê-lo de enfrentar a situação. Segundo passo para nós podermos vencer qualquer obstáculo: não deixe que a sua inexperiência possa deter a tua caminhada, de você chegar e sobressair qualquer coisa. Não deixe, porque uma das coisas que às vezes pode nos deter, pode nos brecar e nos paralisar, dizendo: mas eu não tenho experiência, eu não tenho capacidade, eu sou apenas uma criança, eu sou menino. Se eu tivesse experiência, se eu tivesse capacidade, não deixe que a sua inexperiência possa te deter, porque nós não vamos lutar no nosso nome, nós vamos lutar no nome de Jesus. Porque Davi vai dizendo aqui, quando o irmão dele, no versículo de número 28, vai dizer para ele: o que você está fazendo aqui? Você saiu da casa do pai, você deixou as ovelhas lá, você largou tudo lá, o que você está fazendo aqui? Você é presunçoso, o que você espera? Você é apenas um menino, nem no exército você está, não tem experiência nenhuma. Então eu te digo, não deixa que a sua inexperiência, não permite que a sua inexperiência possa deter você de poder continuar caminhando e enfrentando para vencer qualquer gigante, porque o Senhor está contigo. E ele vai dizendo: eu vou no nome do Senhor, eu vou no nome do Senhor. Quem pensa esse filisteu que é? Eu não vou no nome do meu pai Jessé, mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Terceiro ponto que ele vai, para nós podermos daqui a pouco ministrar. Terceiro ponto: ele viu a vitória antes de lutar. Ele conseguiu enxergar a vitória antes de poder entrar na guerra. Ele conseguiu enxergar o resultado antes de começar a poder entrar na situação. Olha a visão desse menino. Olha a visão no versículo de número 32, capítulo 17, ele vai dizendo o seguinte: eu vou lutar contra esse filisteu e eu vou vencer ele. Ele está pensando que é o quê? Antes mesmo dele entrar na guerra, ele já sabia que ele era o vencedor e que o resultado era certo. Aí eu vou entender por que Paulo vai dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então ele entra numa situação, mas ele não entra com ponto de interrogação, dizendo: será? Porque Tiago vai dizendo que se nós duvidarmos, nós também vamos ser como a onda do mar, ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Nós não podemos duvidar, nós temos que ter a certeza e a convicção. Não entre em nenhuma situação, não comece a fazer nada na vida com dúvida, pensando do resultado. Entre em qualquer situação sabendo que o resultado é garantido, que o resultado é certo. Entre em qualquer coisa que for fazer na vida, em qualquer coisa que você for caminhar, seja na tua vida profissional, seja na tua vida familiar, seja na tua vida relacional, seja na tua vida pessoal, seja em qualquer situação, seja a tua vida ministerial, seja aonde você pisar, já tem o resultado em mente, já deu certo, já funcionou, o resultado é positivo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não entre em nada com dúvida, porque quem duvida é como a onda do mar, e Deus não opera na dúvida, mas Deus opera na certeza, na convicção, porque essa convicção e essa certeza tem uma palavra chamada Emanu, que significa fé, e a fé, tudo é possível. Então em todas que você entrar, entre com a certeza que você tem a garantia do resultado, que você é vitorioso. Agora, se você entrar num casamento dizendo: eu vou casar, mas será que vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo. Acabou, irmão. Eu vou fazer isso, eu vou
vou montar uma empresa, eu não sei, quem sabe se der certo. Aí eu vou começar uma amizade, eu não sei se vai dar certo. Aí eu vou começar a minha vida com Cristo, eu vou tentar, não sei se vai dar certo. Aí eu vou começar a minha vida ministerial com Deus e na igreja, eu não sei se vai dar certo. Vamos tentar, não, irmãos, você não tem que ter isso, você tem que ter a mentalidade dizendo: eu já entrei, já deu tudo certo, porque Deus é comigo, já funcionou, eu já estou vendo o resultado, eu já estou vendo os frutos, eu estou vendo o resultado lá na frente. Isso é mentalidade renovada do que o apóstolo Paulo vai dizendo em Romanos capítulo de número 12, renova a vossa mente. Quarto, ele vai dizendo o seguinte: Davi foi movido por propósitos. Ele foi movido por propósito. Versículo 46 do capítulo 17 vai dizendo o seguinte: eu vou vencer ele, e toda a terra vai saber que há um Deus em Israel. Sabe por que eu vou lutar? Porque eu tenho um propósito. Porque toda a terra vai saber que há um Deus em Israel. Então ele foi movido por um propósito. Nunca seja movido sem saber qual é o propósito. Você tem que ter um propósito para ser movido. Eu vou fazer, mas vão saber. O grande propósito é que Deus vai ser reconhecido. O grande propósito é que Deus vai ser exaltado. O grande propósito é que Deus vai ser glorificado. Eu vou fazer algo na minha vida ministerial, eu vou fazer na minha vida pessoal, eu vou fazer na minha vida de amizades, eu vou fazer na minha vida familiar. E por que eu vou fazer? Eu vou fazer porque o nome dele será glorificado. Eu vou fazer porque o nome dele será exaltado. Eu vou fazer porque ele será engrandecido. Eu vou fazer porque vão dizer como disseram para Elias quando Elias estava no Monte Carmelo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas quando eu olho aqui, eu quero entrar na mensagem. Uma outra hora a gente prega sobre isso. Quando eu fico olhando de quem és filho, quando o verso 58, Saul vai perguntar: de quem você é filho, meu jovem? De quem você é filho? Aí nós lemos aqui em Mateus, capítulo de número 11, Mateus capítulo de número 11, versículo de número 27, foi isso? Mateus 11, 27. Olha só o que diz. Mateus 11, 27. Saul vai perguntar lá para ele, quando tudo vence, quando ele vence: de quem você é filho, jovem? Mais um verso 27 de Mateus. Jesus está falando: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Quando Davi vence, ele está revelando quem é o Pai dele. Quando Davi vence, ele está revelando quem é o Pai dele. O nosso comportamento, as nossas conquistas, as nossas vitórias vão revelar quem Deus é na nossa vida. O nosso dia a dia. Então nós revelamos quem é Deus. E esse Deus, nós precisamos ter em mente, de podermos ser como um funil. Vamos nos aproximar. Nós temos um pensamento que é o nosso pensamento de Deus, não é Deus? Deus, Elohim, Deus. Deus, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em um Criador. E que se Ele é o Criador, nós somos a sua criação. Mas se nós pegarmos a palavra Deus, Criador e criação, parece que fica muito distante, fica muito longe, parece que não tem afinidade, não é? Então vamos para o Senhor dos Exércitos. Se pegar o Senhor dos Exércitos, dá uma conotação de que nós somos servos e Ele é Senhor, não é assim? Dá uma conotação de que Ele é o patrão e nós somos o funcionário. Senhor e servo. Está longe também, não está? Aí nós vamos entender que Jesus, quando vai ensinar os discípulos a orarem, porque os discípulos estão preocupados em orar e como ora, aí Jesus vai ensinar um modelo, o modelo que nós conhecemos de Mateus capítulo 6. Como é que nós devemos orar, mestre? Vocês vão orar assim: Elohim, Elohim, Deus meu, é assim? Não,
Vocês vão orar assim: Senhor dos exércitos. É assim? Não. Vocês vão orar assim: Adonai, Adonai, que é Senhor. Vão orar assim? Não. Jesus fala: não vamos orar assim não. Vocês devem adorar o seguinte: vocês devem mudar a mentalidade de Deus, devem mudar a mentalidade de Senhor, e devem agora se aproximar, e vocês vão orar assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. Agora vocês vão orar com relacionamento entre pai e filho. É muito mais próximo, não é? O que é mais próximo? O relacionamento de pai e filho, ou o relacionamento de senhor e escravo, ou de criador e de criação? O que é mais próximo? Pai e filho. Então eu falo: vocês vão orar como pai e filho. Então vocês oram porque vocês têm um pai celestial. Então eu entendo que nós temos um pai celestial, e tudo que nós tivermos que ir fazendo aqui, nós estamos revelando quem é o nosso pai. Então quando alguém que já entregou a sua vida a Jesus, porque nós somos filhos, agora nós não somos só filhos de um pai biológico, mas nós também temos um pai espiritual, que é o nosso pai celestial. Eu vou dizer que antes de nós sermos filhos biológicos, nós já somos filhos de Deus. Como assim, pastor? O salmista diz que os filhos são herança do Senhor. Se os filhos são herança do Senhor, então os pais que estão cuidando dos filhos têm que cuidar muito bem, porque vão dar conta dos filhos. Então os filhos são presente que Deus está dando, e se são presentes é porque já existiam em Deus. Então os filhos já existiam em Deus, e Deus deu um presente. Então aquilo que vem no ventre da mulher, aquilo que Deus fez o homem e a mulher combinar os dois e poderem se relacionar e gerarem um filho, antes tudo vem de Deus. Por quê? Porque o Espírito vem de Deus. O homem e a mulher está gerando biologicamente, fisicamente, mas quando a concepção ela acontece, então Deus envia o Espírito. Deus envia um ser para poder habitar num corpo. Então nós entendemos que todo ser é um filho que já foi gerado no coração de Deus. Então eu e você fomos gerados no coração de Deus. Ainda não fique pensando que você é uma obra do acaso, um acidente de percurso, dizendo: meu pai não queria, minha mãe não queria, eu fui um acidente, não tomou remédio e aconteceu, aconteceu com meu pai e minha mãe. Não, seu pai e a sua mãe simplesmente foram pessoas de canais para poder trazer à existência você, porque você nasceu no coração de Deus. Você nasceu no coração de Deus, você veio à existência no coração de Deus em primeiro lugar. Você veio a nascer no coração de Deus. Quando eu entendo isso, que nós nascemos e viemos de Deus, nós então revelamos o Pai. O Filho revela o Pai. Eu e você revelamos o Pai que nós temos. Quando Davi é questionado sobre isso: você é filho de quem? Quem foi que te ensinou? Quem foi que te instruiu? Quem foi que te fez isso? Veja que o próprio nome de Davi naquela hora não é falado, mas é o nome do pai que é citado. Jesus vai dizer: ninguém conhece o pai a não ser o filho, e ninguém conhece o filho a não ser o pai, e o filho pode revelar o pai a quem quiser. Então o pai, ele pode ser revelado somente através de Jesus. Algumas pessoas ainda não tiveram a revelação de quem é Jesus, porque elas endurecem o coração, mas todo aquele que abre o seu coração, ele terá a revelação de quem é o Pai, de quem é o Pai. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você já entregou a sua vida a Jesus? Porque você já teve a revelação de quem é o Pai, de quem é o Pai e de quem nós somos. A Bíblia nos fala que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus veio para os seus que eram os judeus não receberam, mas todo aquele que o recebeu deu o direito de se tornar filho de Deus. Agora, se nós somos filhos, nós revelamos o Pai. A partir do momento que nós saímos por essa porta, nós estamos revelando quem é o nosso Pai. Você não é filho de Belial, você não é filho de talvez um homem que não tenha nenhum valor, de uma mulher que não tenha nenhum valor. Você é filho de um Pai celestial. Apenas alguém cuidou de você, apenas alguém, ou talvez não cuidou, talvez te abandonou.
ou talvez te deixou marcas, deixou traumas. Mas o Pai Celestial, Ele é um Pai que tem característica. O que eu quero dizer é que muitas vezes tem muita gente com problema de poder se relacionar com o Pai Celestial. Sabe por que muita gente tem problema de se relacionar com o Pai Celestial e problema de adorar ao Pai Celestial? Porque muitas vezes teve problema com o pai biológico. E quando teve problema com o pai biológico, ele tem um bloqueio de se relacionar com o Pai Celestial. Ele tem um bloqueio. Mas eu quero que você entenda que para desbloquear tudo isso, você nasceu no coração de Deus primeiro. Lembra aquela mulher no poço de Jacó, que Jesus vai falar com ela? Jesus vai falar para ela que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Por que Jesus vai falar de pai para ela? Porque aquela mulher teve um grande problema de relacionamento com a autoridade, com seus pais. E Jesus fala: o Pai está procurando adorador, só vai se tornar adorador quando nós nos tornarmos filhos e tivermos um bom relacionamento. O que eu quero chamar a atenção nessa noite de ceia é que nós temos um Pai Celestial e nós estamos revelando o nosso Pai Celestial através da nossa vida, no dia a dia, no cotidiano. Você revela quem é o seu Pai pelas tuas palavras, pelo teu pensamento, pelo teu comportamento. Então vão saber quem é o nosso Pai. Não condiz quando nós saímos por essa porta, se nós falarmos coisas e fizermos coisas que não diz, porque alguém vai dizer: não é cristão, não é alguém que serve a Deus. Como pode mentir? Como pode caluniar? Como pode falar mal? Como pode fazer isso? Como pode fazer aquilo? Ele não é cristão, por quê? Porque estão relacionando que nós somos filhos, e se nós temos filho, nós somos imagem e semelhança, e nós temos característica do nosso Pai Celestial. Olha só o que diz lá no livro de 1 Tessalonicenses: em vós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que é o mesmo sentimento? O mesmo coração. Quando a Bíblia vai nos falando que também Davi, ele era segundo o coração de Deus, Deus vai entendendo que também ele é filho, aleluia. Deus está procurando homens e mulheres que sejam dispostos a se tornarem filhos de Deus, e esses filhos de Deus possam representar Deus nessa terra, aleluia. Tem uma geração nessa noite que quer representar o Pai Celestial. O Pai Celestial vai ser revelado e ser conhecido através de mim, através de você. Ele não vai descer aqui como um anjo, ele não vai descer aqui numa espaçonave, ele não vai descer aqui dizendo: eu vim aqui, eu sou o Pai, que eu criei todas as coisas. Não, ele não vai vir aqui, vai vir um serafim, um querubim, vai descer de anjo e tocar, e vai vir anjos afogueados, e vai vir coisa. Não. Como é que o Pai vai ser revelado? O Pai vai ser revelado através do amor que tiver no meu coração e no teu coração. O Pai vai ser revelado através da misericórdia minha e sua. O Pai vai ser revelado através da graça que habitar na minha vida e habitar na tua vida. O Pai vai ser revelado através do fruto do Espírito que tiver habitando entre nós. Então o Pai quer ser revelado. O Pai quer ser revelado. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. O meu pai está ali, meu pai, minha mãe está ali. E se eu faço alguma coisa e alguém vai dizer: quem é seu pai? Faz alguma coisa de errado, quando você é criança, quando você é jovem, eu vou falar para o seu pai: quem é seu pai? Seu pai não é assim. Se a pessoa conhecer o pai, fala assim: eu conheço o pai. Seu pai não é assim, seu pai é sério, é justo, é verdadeiro, é honesto. Você não é igual ao seu pai. E tem muita gente que fala assim: você não é cristão, porque eu conheço Deus. Deus é assim, assim, assim. E aí, irmãos, meu Deus. Mas tem filhos rebeldes, e que continuarão sendo filhos até se arrependerem, porque mesmo que o filho erre, ele continua sendo filho. Ainda que ele erre, ele continua sendo filho. E pode ser até um filho pródigo, que quer ir embora, quer pegar todas as coisas. Lembra do filho pródigo? Lucas, Evangelho de Lucas. O filho pródigo pega as coisas: pai, eu vou embora, eu não quero mais ficar dentro de casa. E vai embora, e gasta todo o dinheiro com as meretrizes, gasta todo o dinheiro na bagunça, até que ele fica mal, vai comer comida de porco,
Aí ele se lembra e diz: olha, até os funcionários do meu pai estão comendo e estão vivendo melhor do que eu vou voltar. E quando ele está voltando para casa, o pai está lá de braços abertos, dizendo: filho meu, mesmo que você errou, eu estou de braços abertos, vem filho, eu vou matar um cordeiro para você e vou fazer uma grande festa, porque você é filho. Vem filho, porque eu tenho vestes novas, as tuas vestes estão sujas. Veste suja fala de erro, fala de pecado. Ele diz: mas eu vou trocar toda a sua veste, vou te dar uma vestimenta nova. Vem filho meu, porque você está sem sandália, você está andando descalço, porque naquela época quem andava descalço era escravo, filho de fazendeiro, filho de alguém que tinha posse, jamais andava descalço. Ele diz: eu vou colocar uma sandália nos teus pés, porque se alguém vê você andando descalço, vai falar que você é filho de empregado, que você é um servo. Então eu vou colocar calçado nos seus pés, eu vou colocar uma sandália, porque as pessoas têm que olhar para você, têm que olhar para a tua vestimenta, têm que olhar para os seus pés e saber que você é filho e você não é empregado. Ei, eu posso ver nessa noite Deus calçando muita gente. Eu posso ver nessa noite Deus calçando muita gente, dizendo: para, você não é escravo, você não é servo, você é filho. E se você é filho, tem sandálias de Deus colocando nos seus pés, tem sandália do Pai Celestial dizendo: filho, as pessoas têm que te reconhecer que você é meu filho. E se não estão vendo que você é meu filho, eu vou trocar a tua vestimenta, eu vou trancar as tuas sandálias, eu vou trocar os teus calçados. E as pessoas, quando olharem, vão ver que você tem uma vestimenta de filho, que você tem calçado de filho, aleluia, e vão te respeitar a você. Tem alguém aqui nessa noite assim? Mas o pai vai dizendo: não, eu não vou só dar sandália, nem vou dar só vestimenta, mas eu vou matar o cordeiro e vou fazer uma grande festa. Nessa noite Deus está dizendo: vou fazer festa para os meus filhos, vou fazer festa para os meus filhos, vou fazer festa para os meus filhos. Mas ele fala: filho, eu vou te dar uma outra coisa, eu vou te dar um anel na sua mão. O anel tinha símbolo de autoridade. Ele falou assim: sabe por quê? Porque o filho precisa ser visto, o filho precisa ter autoridade, o filho precisa ser olhado de longe. Então o filho precisa de um anel na mão. E aí ele vai colocar um anel, dizendo: filho, a partir de hoje eu te dou autoridade. Filhos, Deus está te dando autoridade para pisar serpentes, escorpiões, para pisar toda a maldade. Ele está te dando autoridade para você erguer a sua mão sem ira, sem contenda. E ele dizendo assim: autoridade. Filhos, estou te dando autoridade. Há uma geração de filhos aqui nessa noite, há uma geração de filhos na Lagoinha de Mauá, há uma geração de filhos que Deus está levantando nessa cidade, há uma geração de filhos que o Pai vai ser conhecido através dos filhos, aleluia. Nós somos filhos, Deus vai espalhar nessa cidade, vai espalhar em todos os bairros os seus filhos, e vão dizer: quem é você? Você venceu o seu gigante, venceu a sua luta, você venceu a sua guerra, porque quem? Tu és filho de quem? Você vai dizer: eu sou filho do grande eu sou. Eu sou filho do grande eu sou. Eu sou filho do grande eu sou, do meu papai celestial, do Abba Pai, aleluia. Eu sou filho dele. E aí quando a gente vê isso, eu posso entender, eu posso compreender que o Pai é revelado e conhecido através do Filho. O Pai quer ser conhecido e revelado através de você e de mim. Você está disposto? Como? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, autocontrole, domínio próprio. O Pai quer ser conhecido. O Pai quer ser conhecido. O Pai quer ser revelado. Jesus falou: só o Filho conhece o Pai, e o Pai conhece o Filho, e o Filho pode revelar o Pai para quem Ele quiser. Entenda a revelação nessa noite. Escute: o Filho pode revelar o Pai a quem Ele quiser. Você é filho?
Tem filhos aqui nessa noite? Tem filhos nessa noite? Então você pode revelar o Pai para quem você quiser. Você pode revelar o Pai para quem você quiser. E se eu posso revelar o Pai para quem eu quero, obreiros, vamos lavar as mãos para nós servirmos a ceia. Se eu posso revelar o Pai para quem eu quero, quando o Pai se revela, quando o Pai é revelado para alguém, sabe o que o Pai faz? Sabe qual é a característica de um Pai bom? Alguém sabe qual é a característica de um Pai bom? Provedor, protetor, aquele que desenvolve um relacionamento de afetividade e de amor, aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que capacita, aquele que protege. Ele é o Pai bom. Nós temos um Pai. Jesus em Mateus capítulo 7 vai dizendo o seguinte: se nós que somos pai e somos maus, sabermos dar boas coisas aos nossos filhos, porque se o nosso filho pedir pão, jamais a gente vai dar uma pedra. Se o nosso filho pedir um peixe, jamais a gente vai dar uma serpente. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Imagina o Pai Celestial. Então fica tranquilo, você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que desenvolve um relacionamento de amor com você, e de carinho, e de conversa. Você tem um Pai que te protege, que 1000 caem ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. Você tem um Pai que fica despreocupado, porque olha os passarinhos, olha os pardais, eles não trabalham, não fazem nada e se sustentam, Deus sustenta ele. Olha para os lírios do campo, que hoje eles existem e amanhã já estão murchos, e Deus fez eles, os lírios, mais belo do que qualquer roupagem de Salomão. Então não se preocupe, porque assim como os passarinhos são sustentados, os lírios do campo, eles têm a sua formosura e a sua beleza, e têm a sua vestimenta, Deus nunca vai deixar faltar o pão de cada dia e o sustento na tua casa. A provisão sempre vai ter, a provisão sempre vai ter, não se preocupe, a provisão do Pai Celestial sempre terá na sua casa. A proteção dele também vai estar sobre você, ele vai te promover. Pai bom é o Pai que promove, Pai bom é o Pai que lança, Pai bom é o Pai que faz ir muito maior. Jesus disse: se você crer em mim, obras maiores fará do que a mim. Aleluia. Então o Pai bom não é o Pai que fica segurando ali debaixo das suas asas, mas o Pai bom é o Pai que lança, é o Pai que fala: vai voar, vai correr, vai crescer. E ele está dizendo: cresce filho, porque o maior prazer de um pai não é o filho poder ficar na mesmice, mas o maior prazer de um pai é que o filho cresça, desenvolva, que o filho viva, que o filho vai voar, vai crescer. O Pai quer que você seja o maior, quer que você seja médico, engenheiro. O Pai quer que você seja um grande homem, uma grande mulher, uma mãe, um pai, um pastor, uma pastora. O Pai quer que você seja um empresário, quer que você mude a história de vidas de pessoas. O Pai quer que você possa voar nas asas do Espírito. O Pai quer fazer você decolar. É o Pai bom, é o Pai que pode saber que Ele cuida, que Ele orienta, que Ele ama. O Filho revela o Pai, o Filho se torna conhecido o Pai. Porém,
Pai também revela quem é o Filho. O Filho faz se tornar conhecido o Pai, mas o Pai também faz o Filho se tornar conhecido. O Pai também revela quem é o Filho. E o Pai vai revelar aonde você estiver que você é filho de Deus. O Pai vai revelar que você é filha de Deus. Pode ser que lá no ambiente onde você mora, pode ser que no ambiente que você pisa, as pessoas não te reconheçam quem é você, não te reconheçam como homem de Deus, como mulher de Deus, como filho de Deus. Mas o Pai vai abrir os olhos e vai revelar, e vai tornar conhecido quem é você. Quem é você? Quem é você? Vai revelar quem é você no ambiente que você está, e que ninguém talvez dá credibilidade para você, que ninguém olha para você, e que ninguém fala quem é Ele. Mas vai chegar a hora, vai chegar o tempo, e eu sei que esse tempo está chegando, eu sei que esse tempo está curto, esse tempo está se aproximando. Vai mostrar para o seu pai, vai mostrar para a sua mãe, vai mostrar para o seu irmão, vai mostrar para os seus parentes, porque pode ter gente ao seu lado que ainda não foi revelado quem é você, mas o Pai vai revelar quem é você. Ele vai revelar, Ele vai tornar conhecido, dizendo: pode confiar, porque é meu filho. Se é meu filho, aceite Ele. Se é o meu filho, abençoa Ele. Pode ser que você esteja em algum lugar que ninguém olha, Ele te dá oportunidade, mas quando for revelado que você é filho, vão dizer: tanto tempo você estava do meu lado, tanto tempo você estava aqui, e eu não conseguia, parecia que tinha uma venda, mas hoje foi reconhecido que você é diferente, que você é o filho. Se coloca de pé para adorarmos, se coloca de pé para adorarmos. Só quem é filho nessa noite, se coloque de pé.